Como sempre, quando entramos em um novo livro, falamos sobre quem escreveu esse livro e por quê, onde e quando foi escrito, a quem foi escrito, qual o momento histórico é retratado no livro, por que ler esse livro e o que buscar nele. Trazemos para você isso sobre o livro da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, 2 e 3. O livro completo hoje para você. O apóstolo Pedro escreveu para alertar os cristãos quanto aos falsos mestres que haviam invadido a comunidade cristã. A sua esperança era que, sob advertência, pudessem precaver-se, não sendo enganados pelos erros dos falsos mestres. Talvez ele foi escrito em Roma entre 64 a 68 depois de Cristo. E foi escrito às mesmas pessoas que receberam a primeira carta. Os cristãos dispersos por todas as regiões da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. E o momento histórico retratado neste livro foi quando Pedro escreveu essa carta em Roma. O imperador Nero estava ocupando o trono do império. Nero era homem sem princípios morais. A sua natureza volúvel produziu um clima político incerto e instável. Quanto à igreja, os cristãos da Ásia Menor estavam correndo o perigo de ser desencaminhados por mestres eloquentes, porém equivocados. Embora a era da informação em que vivemos tenha o seu lado positivo, também pode haver desvantagens. Às vezes podemos ficar sobrecarregados com excesso de informações. Já observou que quando você assiste um noticiário atrás do outro, a sua mente fica pesada de tanta informação negativa? Como podemos pôr em ordem tudo isso? Como discernir as informações importantes ou verdadeiras? Até mesmo na igreja existe o perigo de recebermos informações falsas. É por isso que a mensagem da segunda epístola de Pedro é tão essencial para os nossos dias. Esse livro alerta para os perigos dos ensinamentos errôneos e mostra como identificar os falsos mestres. Leia como se você tivesse recebido essa carta. Você encontrará vários temas básicos. A necessidade de desenvolver o caráter cristão, a importância de se apegar à verdade, advertência contra os falsos mestres e exortações sobre como viver na perspectiva da vinda do Senhor. No capítulo 1, no versículo 4, quando fala sobre a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados, Pedro diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós recebemos a natureza de Deus quando nascemos de novo e, consequentemente, nos tornamos novas criaturas. Mas existe um problema. O nosso ser interior continua habitando em um corpo de carne influenciado pelo pecado. Em consequência, nem sempre somos coerentes na maneira de viver a nossa nova natureza. Deus quer que amadureçamos na fé, amoldando-nos à sua vontade e vencendo as tentações. Quando agimos de acordo com suas promessas, então participamos da sua natureza. No versículo 5 ao 9, quando ainda fala sobre este assunto, Pedro diz: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a verdade, com a vossa fé, a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor.
Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quando reforçamos o que foi aprendido, a memória se aperfeiçoa. O mesmo se aplica à memória espiritual. Pedro exorta os cristãos a reforçar o que aprenderam e experimentar. Adverte-nos de que se negligenciarmos as disciplinas cristãs, esqueceremos o que Deus tem feito e viveremos de modo inconstante. No versículo 21 e 22, a palavra de Deus diz assim, quando fala sobre a superioridade da palavra de Deus. Ele diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No versículo 20, no versículo anterior, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, da cabeça de algum homem. A palavra sugere a imagem, quando fala sobre a palavra movidos, a imagem de um barco impelido pelo vento. Isso não significa que Deus ele ditou as palavras exatas aos escritores como se fossem estenógrafos. Ao contrário, a personalidade e o estilo literário de cada autor são perceptíveis. Podemos dizer que os autores foram sobrenaturalmente motivados e influenciados pelo Espírito de Deus a transmitir a sua mensagem à humanidade. Estes são os verdadeiros influenciadores de toda a história. E o interessante é que, não existindo nenhuma ligação de culturas, épocas diferentes e pessoas em países e até continentes diferentes, mas toda a Escritura Sagrada ela se encaixa como um grande quebra-cabeça. E você que está nos acompanhando neste devocional, desde o início, quando começamos de Gênesis e estamos indo até Apocalipse, tem percebido isso. No capítulo 2, no versículo 1 ao 3, quando fala sobre falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo, diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a destruição não dorme. Os falsos mestres muitas vezes camuflam as suas mentiras com a verdade, dificultando detectar-lhes os erros. Pedro nos diz: devemos sempre ser perspicazes. Estejam atentos aos que distorcem a verdade sobre Cristo. Observem os que têm estilo de vida pecaminoso. E estejam atentos aos que têm sede de dinheiro ou de poder. No versículo 20 ao 22 do capítulo 2, ele continua falando sobre este assunto e diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos,
tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Todas essas questões sobre aqueles que têm a salvação, os que não têm a salvação, que obviamente é dada por Cristo, são mistérios que pertencem a Deus. Não podemos julgar absolutamente quem quer que seja. Mas é importante aprendermos que parece que existem graus de punição para os perdidos, como está em Mateus 13, versículo 11 ao 14. Os que rejeitam o Evangelho têm uma responsabilidade maior do que os que nunca o conheceram e assim nunca o rejeitaram conscientemente, como está escrito em Mateus capítulo 25, do 16 ao 28. Mesmo assim, os que nunca ouviram o Evangelho são julgados por não viverem de acordo com o pouco que sabem por meio da natureza e da sua própria consciência, como está escrito em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 20, e também 2, versículo 12 e 15. A ideia aqui parece ser que o juízo será menos severo se a pessoa rejeitar a Deus, mas por ignorância do que por rebelião. E para terminar, o último capítulo deste livro, o capítulo 3, versículo 10 ao 12, quando fala sobre a vinda do Senhor e o seu significado, Pedro diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, devieis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Naquela época, já havia se passado algumas décadas da ressurreição do Senhor Jesus. E muitos que estavam na expectativa da sua volta envelheceram ou até morreram, sem que ela acontecesse, causando assim desânimo naqueles que não estavam firmados nos ensinamentos de Cristo que foram deixados. Não podemos nos esquecer que Deus está acima do tempo e do espaço, e não preso ao nosso relógio e calendário. Estes acontecimentos cataclísmicos se referem à destruição do mundo. É difícil dizer com base nesses versículos exatamente o que causará esse derretimento universal. Alguns, por especulação, dizem que se parece com uma hecatombe nuclear ou cósmica, a colisão com um cometa, por exemplo, ou uma gigantesca labareda solar. Nós temos tido uma leve noção do que está escrito, com tantas queimadas pelo mundo, causando catástrofes na natureza e prejudicando a saúde física da humanidade. Que seja um método, os cristãos não têm motivo para temer o fim do mundo, uma vez que, para eles, tal acontecimento significará um novo começo. Quando o velho for destruído, Deus criará um novo mundo, intocado pelo pecado, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. Mas, já, nós vamos chegar lá. Se foi especial para você este devocional, então pegue este vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã nós vamos entrar na epístola, no livro de 1 Timóteo, que era um discípulo de Paulo. Eu te espero. Você é especial para Deus. Até amanhã.